tudo bom? Mais uma semana, mais um livro aqui pra vocês, para nós, né? Para nós. E o livro que eu vou abordar hoje é um outro livro da Patrícia Monahan. Garotas Selvagens. Gente, eu amei esse livro e eu deixei para abordá-lo em separado com vocês porque realmente é um livro que vale muito a pena a gente conversar mais vagar sobre ele, assim. Patrícia Monahan, vocês já tiveram a oportunidade de entender qual é que é o estilo dela no outro livro, né, no outro vídeo que a gente fez do livro dela, que ela é uma pessoa que ela encara a deusa como a energia feminina, criadora, que tudo mais criou. Mas assim, vamos aqui para falar da estrutura do livro antes, tá? O livro é muito legal e ele tem mais ou menos 240 páginas e foi editada pela Gaia Além da Lenda aqui no Brasil, tá? Em 2003. Mas sim, foi escrito pela Patrícia em 2001 e editado aqui no Brasil pela Gaia em 2003. Vamos para o sumário para entender este livro. Então ela começa, claro, pela introdução. Eu sempre me acho boba falando da introdução, assim, né? Porque é óbvio, né? A maioria dos livros tem introdução. Então eu acho que é bobo, mas deixa pra lá. Então, introdução, o caminho da deusa jovem. Depois ela vai falar das religiões da terra. Depois ela vai falar da garota selvagem. Tudo isso na introdução, tá, gente? A garota selvagem, uma de suas muitas faces. Honrando a deusa você mesmo, honrando a deusa com os outros. Ou seja, pra quem é solitário e pra quem quer honrar junto, né? Em conjunto, assim. Aí ela vai pro primeiro capítulo. A filha da natureza, criadora do mundo. Aí ela vai abordar Lunotar, eu não sei, eu acho que é assim que se fala, tá? Que é uma deusa da Finlândia. Então ela vai falar da Finlândia, do espaço criativo sagrado, criando um altar pessoal, onde encontrar os objetos de altar, atividades para garotas selvagens criativas. Então o que ela fez? Ela pega em cada um dos capítulos uma deusa, que eu vou falar depois pra vocês aqui. A primeira é essa, Lunotar, que é uma deusa da Finlândia. Então o que ela faz? Ela vai tratar das características principais daquela deusa, contar a história daquela deusa e dentro das características principais ela destrincha o capítulo. Então, por exemplo, Lunotar, ela fala muito da criatividade, ela fala da criação, porque é criadora do mundo e tal. Então ela vai falar de todas as questões de criatividade na nossa vida. E aí ela vai dar exemplo, né? Ela dá para vocês exemplos de como criar um altar, de como criar um espaço sagrado. É muito bacana. E esse mesmo esquema vocês vão perceber nos outros capítulos. Por exemplo, capítulo 2. Todas as coisas são sagradas. Aí ela vai para a China, falando da história de Kuan Yin. Aí ela fala das deusas da China, aí ela fala da gente aprender a meditar, fazendo uma almofada de meditação, vários tipos de meditação, atividades para garotas selvagens meditativas. Ou seja, muito legal, porque a gente sempre associa muito os orientais com a meditação. E Kuan Yin, uma deusa oriental, então vai falar de todas essas questões da meditação, como é que a gente medita e tal. Depois 3, a beleza está diante de mim, atrás de mim e abaixo de mim. Navarro, deserto da América do Norte. Aí ela vai falar da história de Glispa, as deusas do deserto dos Estados Unidos, ritual e magia, criando um ritual mágico, rituais especiais, atividades para garotas selvagens mágicas. Aí 4, a condutora dos sonhos na Terra da Morte, Suméria. Aí ela vai falar da história de Gestinana, as deusas da Suméria, recordando e interpretando os sonhos, formando um grupo de sonhos, fazendo seu próprio diário de sonhos, atividades para garotas selvagens sonhadoras. 5. Ombros brancos, brancas asas, Irlanda. Aí ela vai falar da história de Finola. Eu não sei também se é assim que se fala, tá? Finola, eu não sei. As deusas da Irlanda, poder das palavras, criando um encantamento de cura, um exemplo de encantamento de cura, atividades para garotas selvagens que curam. 6. Quem trouxe o inverno sem fim para a Terra? Noroeste do Pacífico. A história de Wakani. As deusas do Noroeste do Pacífico, nosso lugar na Terra, encontrando sua criatura de poder, presságios e adivinhações, atividades para garotas selvagens amantes da Terra. 7. Junto à fonte no extremo do céu, Báltico. A história de Austrina, as deusas do Báltico,
combatendo as situações negativas, traçando um círculo de proteção, rituais de cura, atividades de proteção para garotas selvagens. 8. A deusa que não poderia se casar. Polo Norte, a história de Sedna. As deusas do norte do Ártico, enfrentando limitações. O mistério do mundo feminino e rituais de transformações, ritos de passagem, atividades para garotas selvagens misteriosas. 9. Além das tartarugas marinhas, além do céu do poente, Coreia. A história de Palikunju. Não sei se é assim, tá? Acho que vocês já devem ter cansado, né, de ouvir isso, mas vão ouvir porque eu não sei falar algumas coisas. As deusas da Coreia dançando sua própria dança, fazendo um diário espiritual, sugestões para seu diário espiritual. Atividades para garotas selvagens espirituais. 10. Uma canção antiga bravamente cantada, África. A história de Sabulana. As deusas da África, honrando suas ancestrais, entoando, louvando e cantando o caderno de músicas de garotas selvagens, atividades para garotas selvagens corajosas. 11. A parteira de si mesma, Grécia, a história de Ártemis. As deusas da Grécia, bem-vindo ao mundo feminino, cerimônias de iniciação para mulheres, a sua iniciação, atividades para garotas selvagens iniciadas. 12. Começando um círculo de garotas selvagens, formando o círculo, formato das reuniões, mantendo o círculo, sustentando o círculo. Esse 12 em específico eu achei super legal, que a gente pode usar nos nossos próprios grupos de bruxaria, tá? Quem tem círculos, grupos de estudos, covens, pode utilizar também. E uma outra forma de utilizar as dicas que ela dá aqui no capítulo 12 é do círculo de mulheres, né? Em círculo de mulheres dá pra gente fazer muitas das atividades e fazer o formato do círculo de mulheres no formato que ela dá aqui nesse livro, tá? Aí vai para o apêndice 1, ritos de iniciação, que é um artigo escrito por Denise Tolliver. Apêndice 2, Maiden Mother Moon Circles, que foi um artigo escrito por Penny Andrews. Depois vem as leituras sugeridas e o índice remissivo e um pouquinho sobre a autora no final. Então, gente, assim, é um livro super legal, é um livro super profundo. Então, eu queria ler um trechinho aqui pra vocês, muito bacana, quando ela fala da questão das faces da deusa, tá? Por que ela tá explicando aqui por que ela escreveu o livro enfocando a garota selvagem, a deusa jovem. Mas, assim, ela mostra mais ou menos uma visão sobre as faces da deusa, que a gente coloca como donzela, mãe, anciã, mas no meio delas aí tem uns meandros aí. Vamos ler? Então olha lá. Página 17. A garota selvagem, uma de suas muitas faces. Embora nós falemos dela como sendo a mãe terra, a deusa não é apenas como uma mulher madura cuidando de suas crianças. Da mesma forma que cada mulher passa por diferentes idades em sua jornada através da vida, a deusa é vista como uma jovem mulher, uma mulher na plenitude de sua vida, uma mulher de meia idade, uma mulher velha e uma venerável anciã com mais anos do que podemos contar. Algumas vezes a mesma deusa aparece de várias idades, de muitos anos. Algumas vezes a deusa aparece de várias idades, em outras diferentes deusas representam os diferentes momentos cronológicos da vida de uma mulher. Muitos escritores contemporâneos que escreveram sobre a deusa se referem a ela como donzela, mãe e anciã. Esta deusa tríplice é encontrada em algumas culturas, mas não em todas. Mesmo neste caso, ela nem sempre tem idades diferentes. Por exemplo, os celtas, ancestrais dos irlandeses, escoceses e galeses de hoje, retratavam a deusa como 3 mães, todas aparentemente da mesma idade. Outras culturas retratavam a multiplicidade da deusa como sendo mais de uma trindade, mais que trindades, como as valquírias escandinavas, uma turba de mulheres guerreiras, ou as ninfas gregas, aquelas sereias sedutoras. Ou ainda, né, se a gente for olhar mais para trás, se a gente for pegar lá a Creta antiga, pelos estudos arqueológicos é meio que óbvio, tá? Que o que se cultuava um deus também, mas também se cultuava uma deusa. Na verdade, se cultuava um casal divino e a figura feminina na antiga Creta, ela tinha uma preponderância, porque se encontrou mais coisas, então é assim que se interpreta. E essa figura, essa deusa cretense antiga, ela possui muitos nomes e muitas faces.
E não existe essa noção de triplicidade nesse sentido, donzela, anciã. Se vê a deusa em vários aspectos. Tanto uma deusa mais voltada à fertilidade, uma deusa do parto, enfim, também é multifacetada. Então eu achei super interessante mencionar isso, né? Porque eu adoro Creta, vocês sabem muito bem disso, quem não sabe fica sabendo. E é bem por aí mesmo, né? Essa ideia. Então a gente às vezes fala assim, agora aqui um parênteses também. Muita gente fala assim, porque esses wiccanos aí que falam que todas as deusas são uma deusa e tal. Acho que às vezes é uma forma um pouco, não sei, na minha opinião, um pouco equivocada de se, e preconceituosa, eu diria, de se colocar dessa forma. Porque se a gente for analisar as culturas antigas, como a cultura cretense antiga e outras mais, né? Vocês vão poder vocês percebem que existe essa questão dos deuses, embora seja não é só são vários aspectos. Mas a gente não pode dizer também que todos os deuses são assim e que todas as culturas também tinham essa característica, né, de enxergar uma deusa com multifacetada. Mas são outros 500 também, tá? É uma questão também muito de visão, né, de como que se vê as coisas. Vamos voltar aqui para a leitura. Embora as definições da deusa como donzela, mãe e anciã sejam comuns atualmente, elas são apenas uma parte da grande variedade de suas imagens. Neste livro examinaremos uma imagem da deusa que é encontrada em muitas culturas, a deusa jovem. Ela não é necessariamente uma donzela ou virgem, pois pode ter uma intensa atividade sexual, por sua própria iniciativa ou sem sua permissão. Sua idade varia, algumas vezes ela tem 10 anos, outras 15, outras 20. Ela geralmente vive com sua família, mas às vezes está sozinha em sua selva. Ela pode ser encontrada em cada continente, entre pessoas de todas as cores e todas as raças. O que é importante sobre essa imagem da deusa é que ela representa a busca, parte audaz da alma da mulher. Então assim, muito legal esse livro, eu recomendo para todo mundo, mesmo aqueles que já trilham bastante, mesmo aqueles que não conseguem, né, não entendem a deusa como sendo uma força, né, a deusa e várias faces dessa força. É um livro que vale muito a pena ser lido, porque tem muita informação interessante aqui e até, eu diria que algumas quebras de paradigma nessas questões de donzela, de virgem, de jovem sempre virgem, de jovem sempre donzela, de jovem sempre, não sei, que nunca vai querer sexo, né, como a gente em algumas idades, né? Tá bom? Garotas Selvagens, O Caminho da Deusa Jovem, Patrícia Monahan, eu indico pra todo mundo. Beijinho pra vocês e até semana que vem.